tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, esse tempo, mas eu creio que há um tempo novo para cada um de vocês, e esse tempo começa hoje. Eu creio que Deus tem propósito na vida de cada um de vocês, e esse tempo começa hoje, um novo tempo para vocês. Vocês fizeram parte daquele projeto, como foi falado aqui, o sonho não acabou. A José falou, você já viu quando a gente dorme, a gente acorda e você continua, aí depois você dorme de novo, você continua sonhando aquele sonho. Elas estão sonhando aquele sonho, elas acordaram, dormiram de novo e voltaram a sonhar. E agora vocês estão fazendo parte novamente desse sonho. Então que vocês tenham esse tempo novo na vida de vocês. Como nós falamos, lá na época tinha 120, chegou até 120. Imagina a gente conseguir trazer todos esses 120 no encontro, que legal que vai ser. Então vocês também ver como é que as histórias, como é que se passou, quanto tempo se passou, né? Voltarem ao passado, lembrar das coisas boas que vocês fizeram na escola, abraçar a professora de vocês. Alguma vez eu ouvi a Pri falando que algumas pessoas, algumas diretoras da escola ligaram para ela, ou encontraram com ela, e alunos que foram lá daquela escola, na época, foram referentes nas escolas que eles passaram. Né? Está vendo cada um que vocês teve? Aquele era o tempo de Deus para a vida de vocês. Esse é o tempo de Deus para a vida de vocês. Hoje é o tempo de Deus. Né? Então, que vocês aproveitem ao máximo, né? Fiquem bem à vontade. Né? A programação é um pouco longa, mas nós queremos aqui agradar vocês. Né? Então, vou passar para a Adri, ela vai dar continuidade. Daqui a pouco nós passamos a falar como ele veio lá da Itália para falar aqui no Brasil. É uma história muito parecida com a delas. Então, que o Senhor ainda possa edificar muito mais na vida de vocês essa noite. Amém? Já vou passar a palavra para o José, mas antes eu queria convidar o José para Tereza aqui um minutinho. Esse cara é um guerreiro, ele não desistiu de mim, não. Dei trabalho em 5 anos. Você tá aí? Juntinho comigo, coladinho, né, pastor? Queridos, podem cercar, por favor. Meu Deus, olha que negócio é isso. Mas aqui, queridos, eu queria dizer que eu, Adriana, Anderson, eu, Josana, eu, Fátima, Eu, Juscelene, Eu, Renato, eu, José, Tereza, mas
uma forma breve, ela me pediu de contar um pouquinho da nossa história, da minha esposa. Eu estou aqui no Brasil já há 10 anos. Parece ontem que cheguei. Quando eu cheguei, tinha um sonho no coração, que era o mesmo sonho das pessoas que falaram até agora. Trabalhar com criança. Na verdade, esse sonho nasceu no meu coração da minha esposa quando nós éramos crianças. Eu tinha 14 anos de idade. Quando Deus falou que era Brasil, mas eu tinha 9 anos de idade. Quando nasceu no meu coração o desejo de trabalhar com criança. Agora, eu queria dizer a vocês que cada um de vocês, para estar aqui é especial, sabe? Eu vejo a mão de Deus sobre a vida de vocês de uma forma especial. Eu vejo uma obra diferenciada que Deus vai fazer na vida de vocês. Repito, com 9 anos, nasceu no meu coração, eu morava na Itália, eu sou da Itália. Se está aqui no canal da perspectiva, eu sou, acreditem. Mas Deus falou, quando eu tinha 14 anos, que ia trabalhar no Brasil. E Deus me deu, junto com minha esposa, o desejo de fundar uma ONG. Nós tivemos várias experiências na Itália, crescemos. E antes de casar, nós sonhamos de falar os detalhes, de contar todas as histórias, mas que não sou alguns detalhes. O que nós vamos fazer lá? E onde nós vamos? Nós vamos grandes demais. E nós vimos em Montevideo. A gente conhecia o cara aqui, que era de Lavras, vocês talvez ouviram falar, que conhecem, que é o alemão, aquele que começou aqui na igreja, que vocês ficou o terreno, naquela igreja, naquela escola, que vocês participaram. E nós vimos em Montevideo. Aí nós fomos em São Paulo, na casa dele, nós fomos no Rio, e ele tinha uma fazenda aqui em Lavras. Aí nós viemos, 12 anos atrás, e sabe do lugar ruim? Esse era Lavras pra gente, aquele lugar triste, aquele lugar feio. Aí vamos para Lavras. A gente já tinha desejo no Brasil, mas Lavras era o último lugar que a gente pensava de vir. E assim o tempo se passou, nós casamos, passaram uns anos, para onde íamos, vamos? Nós tínhamos o desejo de trabalhar como criança, falamos, vamos visitar o Brasil, para onde que é? E nós fomos para o orfanato no Osasco, um missionário italiano, tinha um orfanato, e fizemos uma experiência muito bonita. Tinha muitas crianças carentes de abraço, carentes de carinho, carentes de amor. Passamos 2 semanas comunicados aqui no orfanato, fazendo uma experiência maravilhosa. Mas Deus falou no nosso coração, não vai ser aqui, lugar onde eu quero vocês. E nós fomos embora para a casa do alemão em São Paulo decepcionados, porque a gente achava que era aquilo. Porque Deus tinha falado através de uma música, de uma moça da Itália que veio nesse orfanato, e ele, ao voltar para a Itália, tinha escrito essa música, e falava de uma casa, falava de uma oase, falava de uma realidade difícil, e essa casa era aquele orfanato, e nós tínhamos já falado com a minha esposa, acho que vai ser lá, que vamos esperar em Osasco, mas Deus falou que não. E nós fomos, o alemão falou conosco, por que a gente não vai lá? Vai passar um dia numa fazenda para descansar, antes de você viajar. Eu lembro igual hoje, 11 anos atrás, nós entramos nessa rodoviária aqui, nessa entrada aqui. Quando nós entramos pela segunda vez em Lavras, alguém de vocês já casou aqui? Os meninos? Já é casado com vocês? O André e outra, Amanda? Como que é quando você está subindo e entrando na igreja? Meu coração bate forte, não é verdade? Você chega no altar, aí aquela emoção grande, aquela fria, as pernas tremendo, o estômago embrulhando, não é verdade? E nós tínhamos aquela sensação. Já tínhamos vindo 4 anos antes, e Lavras era a última cidade do mundo, que nós pensávamos que a gente ia fazer alguma coisa, mas entrando nessa rodovia aí, entrando nessa entrada, nosso coração começou a bater mais forte. Nós nos apaixonamos por essa cidade. Nós nos apaixonamos para as pessoas que moram
E assim, isso foi em dezembro, aí em abril a gente estava de mudança. Nós vendemos todas as coisas da Itália, vendemos os móveis, os carros, vendemos a moto, tudo que a gente tinha. Pegamos o nosso cachorro e vendemos para cá. Vendemos a Tereza e o cachorrinho, que morreu no ano passado. Aí, e nós pegamos um carro nessa cidade, o que nós vamos fazer? Tá bom, nós estamos de nada, mas e agora? Nada fazendo o quê? A gente não sabe falar nada, a gente só sabe uma coisa, a gente não deseja trabalhar com criança. E nós compramos um bar, eu acho, pelo carro, aí a gente andava na cidade, e o carro só sabia um caminho, ele descia e ia aqui no Novo Horizonte. Alguém conhece esse bar aí? Do outro lado da rodovia. Aí todos os dias a gente rodava na cidade, rodava e parava no Novo Horizonte. E a gente andava pelas ruas, olha, está melhorzinho o bairro. Mas na época não tinha asfalto, na verdade, Jones, era triste, não é? Aí meninos descalços na rua. Aí falava, será que é aqui que vai ser? E nós rodávamos, fomos lá na prefeitura um dia e fomos falar para a prefeita. Falou, olha, nós não sabemos, porque nós queremos trabalhar com os italianos, queremos trabalhar com criança, e nós não sabemos aonde. E ela falou para nós, olha, não é mais carente hoje aqui lá, esse bairro, nós nem sabemos o nome, mas é o Novo Horizonte. Aí fomos olhar aqui no nome de Deus, estávamos levados todo no dia. E nós começamos um trabalho na escola do bairro, todos os dias, eu e a Tereza íamos, e a gente dava aula para eles aí, falávamos um pouquinho em todas as salas, até que Deus nos despertou e ele fazer algo a mais. Algo a mais do que? A gente tinha nada. Eu, a Tereza e o cachorrinho, e tínhamos, na época, R$6.000 no bolso. E a gente recebeu uma oferta de R$6.000 antes de viajar. O que nós vamos fazer? Vamos alugar uma casa, lá no lado, na época era meio salário mínimo, a gente alugou uma casa e fundamos uma ONG. O nome dessa ONG é JAC, qual jeito existe? Significa Jesus ama as crianças. Isso 9 anos atrás, nós fundamos essa ONG. Todo dia eu e a Tereza entrávamos nesse bairro 6 horas da manhã e saíamos 11 horas da noite. Trabalhando, começamos com um grupo de 30, 15 meninos e 15 meninas, fomos crescendo até 50 meninos todo dia. A gente dava café da manhã, a gente dava almoço, a gente dava café da tarde, a gente dava banho neles, muitos precisavam de banho. Mas a coisa mais bonita que a gente podia dar para eles era um referencial de família. O que nós queríamos passar para eles era valores. Sabe hoje o que eu fico feliz? Adri, vem para cá. Joyce, vem para cá. Dimar, vem para cá. Davinha, vem para cá. Tem mais alguém aí? Estagiário? Romário, vem para cá. Esses daqui eram todos catarrenses. O Dimar, ele era baixinho, ele era gordinho, vou achar que é meu filho. Ele até gostava, mas aí eles foram, as primeiras crianças do jardim. André também, ele era pequeno, ainda é, mas ainda mais novo, André? E eles foram as primeiras crianças que entraram lá conosco. Eles tinham 7 anos. Tá bom? 16, 18, 17, 20, 16, eles foram crescendo conosco. Ela vinha hoje, mora com a gente, já faz 6 anos, está lá, morando em casa. E eles são para mim um orgulho, sabe por quê? Porque a gente viu eles criancinha entrando lá no projeto, eles crescendo, e hoje eles estão aqui na igreja, apoiando os projetos, ajudando com as crianças. Hoje já está funcionando somente com meninas, porque nós tínhamos alguns problemas e nós achamos que devemos trabalhar só com meninas. Temos
todas meninas de 7 anos, tá? E elas daqui a pouquinho vão ser igual eles, né? Homens e mulheres, né? Fortes, valentes, que aceitaram Jesus, né? Que tiveram a vida transformada, porque isso é a coisa mais importante. Que nós queremos com essas crianças, que eles um dia estejam à frente de igrejas, mas não porque a igreja tem algum poder especial, mas é porque Deus tem o poder de mudar as vidas. Sabe qual é a coisa mais triste? Igual a Adriana contou, né, a história daquele menino que desencadeou, né, esse sonho, desejo de novo. Nós temos alguns meninos apenas como uma hora traficando, não é verdade? Temos alguns usando droga. Quem sabe às vezes é só junto de vocês, né? Mas Deus pode mudar essas coisas. E trabalho em criança é semente, nós não vemos isso. Gente, quando eu olhava essa menina aqui e falava, o que a gente está fazendo com eles aí? Né? Mas hoje nós vemos o fruto. Sabe, trabalho em criança é um trabalho difícil e você não vê fruto nenhum. Né? Você vê eles brincando o tempo inteiro, falar o tempo inteiro, né? Eles xingam o tempo inteiro. Mas hoje nós temos, né? Eu tenho a honra, né, de vê-los aqui na igreja, firme, né, domingos, mais ou menos, né? Mas Deus continua fazendo milagre, né? Vai ajudando, você vai ver que vai ficar todo dia mais bonito, né? Se continuar com Deus. Eu tenho a certeza, né, que Deus fez com vocês também. Sabe, aquilo que eu acredito, que a palavra de Deus não volta a Ele sem cumprir o propósito do amor é Ele. E foram liberadas palavras sobre a vida de vocês, igual a Adriana falou, igual elas falaram. Vocês foram fruto de oração, igual eles. Eles são fruto de oração. Eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso, eu creio que para cada um de vocês, Deus tem um projeto especial. Cada um de vocês, Deus tem algo de bonito a fazer na vida de vocês. E não é acaso, né, que esse sonho foi despertado de novo, porque talvez hoje é o momento que você se aproxime mais de Deus, que Ele cumpra o que Ele quer na tua vida.